a oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em seu nome, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, a gente vai conversar com vocês aqui a respeito de um assunto que todo mundo já conhece, né? Ou pelo menos se lembra dele, sobre Adão. Todo mundo se lembra de Adão e Eva. Então, a gente hoje aqui vai conversar um pouco a respeito dessa temática, de como a doutrina espírita se debruça sobre esse assunto, para a gente entender um pouco esse contexto, entender um pouco essa realidade, entender o que nos ensinam os espíritos. Contextualizar a informação. Esse assunto está na primeira parte do Livro dos Espíritos, está na terceiro capítulo, que fala a respeito da criação do mundo, né? Então, eu trago aqui para a gente refletir. Obrigado, Alexandre. Alexandre está aumentando o som aí para ajudar todos nós. Então, eu trago aqui para a gente refletir, no primeiro momento, de onde vem essa informação. Vocês estão lembrados do livro A Gênesis? Não é a Gênese, é a Gênesis. A Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento, atribuído a Moisés. Então, na Gênesis, no Velho Testamento, Moisés fala da criação. São os famosos 6 dias da criação, e que no 7º dia o Criador descansou, e depois surgiu o homem. E quem foi o homem? Adão. Depois surgiu a mulher, que da costela de Adão surgiu a mulher, Eva, e foi tentada pela serpente, e foram comer o fruto proibido, e caíram em pecado. E depois Adão e Eva tiveram 2 filhos. Lembram quem foi? Caim e Abel. Quem foi que matou quem? Pergunta, não confunde, né? Caim matou Abel. Aí depois tiveram outro filho. Quem foi o outro filho? Uma genealogia aí que está no Velho Testamento. Aqui em cima está Adão, Caim, Abel. Aí depois teve um novo filho. Quem foi o novo filho? Sete. Olha a história do Sete com o Velho Testamento. Tem um bocado de Sete no Velho Testamento. Os estudiosos do Velho Testamento, muitos códigos estão revelados nessa linguagem simbólica do Velho Testamento. E aí está muitas coisas que os judeus que estudam a Cabala, os códigos secretos de muitas informações que estão no Velho Testamento, interpretam e tentam entender e decifrar muitas dessas informações. Pois bem, 7, Moisés também fala da genealogia de Sete, da árvore genealógica de Sete. E lá no final, o Criador, Deus, fica chateado com o que ele criou, porque um irmão matou o outro, porque tinha muita confusão. Já no comecinho da Terra, ele disse, tá bom, eu vou acabar com essa história todinha, eu vou dar um Ctrl-Alt-Del, né, Alexandre? Para a gente que é da área de tecnologia, dar um Ctrl-Alt-Del é desligar e ligar de novo, né? Eu vou dar um boot, eu vou desligar a criação e vou ligar de novo. Aí, para isso, ele comandou o quê? O dilúvio. E no dilúvio, ele inspirou Noé e sua esposa para que ele, nessa inspiração, ele construísse uma arca e colocasse diversos casais de diversos animais, porque eles seriam salvos. O mundo ia se acabar, mas eles seriam salvos. E assim foi a Arca de Noé, o grande dilúvio. Não estranhe, não. Isso é só a contextualização, viu, da história aqui. Porque hoje a gente vai falar de Adão.
Aí eu estou trazendo a origem da história de Adão para a gente chegar na doutrina espírita. Então, o dilúvio de Noé, essa é o sentido figurado do Velho Testamento. E na genealogia de Noé, tiveram Jafé, Cam, Sem, e na árvore genealógica de Sem, está lá Abraão, o patriarca das terras judaicas, as 12 tribos de Jerusalém, e por aí vai a história da humanidade. Então, isso, gente, é o Velho Testamento, o primeiro livro do Velho Testamento, a Gênese. E nesse contexto está Adão. E é isso que Kardec pergunta aos espíritos, e é isso que a gente vai estudar um pouco nos dias de hoje, né? Então, eu, por exemplo, que fiz primeira comunhão um dia desse, eu fui católico apostólico romano, eu estudava isso no catecismo, essa história do Velho Testamento, né? Então, é um pouco isso que a gente está revendo isso. E como é que a doutrina espírita entende essa história toda aí, né? Isso aqui é um pouco a gente estava falando aqui, ó, a genealogia de Noé, aí aqui está Abraão, que é pai de Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, e de Jacó as 12 tribos israelitas, né? Isso é o que está escrito no Velho Testamento. Isso é a revelação do Velho Testamento, a primeira revelação, como a gente entende, né? Aí vocês estão vendo aqui, ó, um Ismael, ó. Está vendo aqui Ismael? Vocês já ouviram falar na doutrina espírita quem é o governador do Brasil? Quem é o espírito guardião do Brasil? Já ouviram falar nisso, não? Quem é? Ismael, olha aí. É o próprio Ismael que está aqui, é esse aqui, que ele era filho de Abraão, com uma empregada, né? Só que depois a esposa de Abraão deu à luz a um filho natural, Isaac, e ele colocou a esposa para fora de casa com Ismael, e Ismael, na sua genealogia, foi para o Oriente, foi para criar outro, e a genealogia de Ismael vai ter quem? Aqui no meio disso aqui? Vai ter Maomé. Então, veio dessa genealogia aqui, dessa árvore genealógica, está entendendo, gente? Está tudo ali no contexto das revelações dos missionários que vêm na Terra para explicar essas histórias todas, tá? Então, isso aqui é um pouco o contexto das revelações, da primeira revelação, Moisés, o judaísmo, para a gente chegar na doutrina espírita. Aí, na doutrina espírita, nesse capítulo da criação, Kardec, que já conhecia o Velho Testamento, as informações reveladas no Velho Testamento, pergunta para os espíritos, ô espíritos, e essa conversa aí de Adão e Eva, como é isso aí? A espécie humana começou por um único homem? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos, né? O que é que os espíritos dizem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Olha aí. Foi não. Não foi o primeiro, não. E nem foi o único. Aí Kardec continua. Poderemos saber em que época viveu Adão? Oi. Então, mas a Bíblia fala de Adão. E em que época viveu Adão? Aí os espíritos respondem. É mais ou menos na época que lhe assinais. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Aí a gente começa a fazer contas. Bom, 4.000 anos antes de Cristo, a ciência fala que já existia na época de Cristo os hindus, já existiam os egípcios, e a população era muito maior, e a ciência vai pesquisar nos fósseis da Terra diversas camadas de espécies que tinham desaparecido da Terra,
na África, na China, no Japão. Aí começa a história. Em 6.000 anos, Kardec está em 1857 aqui, viu, gente? Só para a gente fazer conta. Ele está dizendo que Adão viveu há 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo, mais os 1857 que estava Kardec, são mais ou menos, vamos arredondar, 6.000 anos. Em 6.000 anos daria para ter composto a população do globo toda a partir disso aqui? A ciência explica que não, que são características diferentes. Aí a gente vai começar a mergulhar um pouquinho aqui no que nos ensina a doutrina espírita, no que nos revela a ciência espírita, para a gente compreender tudo isso, né? Por quê? Porque na época de Moisés, a forma que ele encontrou para explicar à humanidade a formação do mundo foi aquela forma. Depois, quando a gente evolui intelectualmente, moralmente, cientificamente, a gente começa a entender as coisas de outra forma, porque já temos capacidade de entender determinadas coisas. Aí, às vezes, eu estava um dia desse refletindo. Não vou falar disso agora, não. Daqui a pouco eu falo. Quando eu contextualizar essa outra informação, eu falo disso. Eu ia falar do porquê da elevação dos textos, por exemplo, dos Upanishads para os indianos. Aí depois a gente discute isso aqui um pouquinho, né? Que é um povo que viveu antes de Moisés. Os hindus estavam lá antes de Moisés. Então, por que a elevação dessa informação que estava lá nos Upanishads? A gente chega lá. Aí Kardec diz o seguinte: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. É a história da continha, que não dá tempo para que as coisas aconteçam se tomar essa informação ao pé da letra. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, é muito mais o contexto que a gente começa a compreender. Adão representa o início de uma fase de modernidade da civilização humana. Porque nos textos evangélicos da Gênese, ele fala que ele saiu para arar a terra, para semear a terra. Arar a terra e semear a terra pressupõe instrumentos agrícolas, pressupõe conhecimentos agrícolas, que, quando começa isso na terra, é mais ou menos nessa fase que os espíritos assinalam, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. É um pouco isso o contexto que a gente vai começar a mergulhar para entender. Aí eu faço essa bolinha aqui, que eu trago peguei essa figurinha aí da internet. Vocês estão vendo essa figurinha aí? Tá dando para ver, tá? Esse espiral aqui, só para vocês entenderem, onde eu estou com o cursor aqui, no meio dessa bolinha, tá vendo aqui? Estão vendo aí no centro? O centro dessa bolinha, segundo a ciência, é o início da formação da Terra. É o primeiro dia que está lá na Gênese. É o primeiro dia, começa a formação da Terra. Quando foi que a Terra começou a ser formada? Há 4,6 bilhões de anos. Então, 4,6 bilhões de anos é um pouquinho de zero. É 4,6
80. Isso foi quando a Terra começou a ser povoada, a ser formada. E esses dias da criação demoram bilhões de anos para que eles aconteçam. O homem só veio começar a aparecer na Terra mais ou menos aqui, ó, 1.600.000 anos atrás. Está aqui, ó. Extinção de muitos mamíferos, aves, plantas, surgimento da espécie humana. Surgimento da espécie humana, segundo a ciência, mais ou menos 1,5 milhões de anos atrás. Aí você diz, e Adão tem o que a ver com isso? Aí começa a gente a... O que está sendo dito é que a ciência... Aí começa a história. O homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem sapiens, o homem sapiens sapiens. O surgimento da espécie humana. Estão entendendo, gente? Não quer dizer que o surgimento da espécie humana seja Adão. Adão já é um homem desenvolvido, já é um homem evoluído, que veio para a face da Terra a partir do momento que a Terra já estava mais ou menos evoluída, preparada para receber determinadas condições. No meio dessa história todinha, tem o governador do planeta. Quem é o governador do planeta? Jesus. Então, o mandato de Jesus já dura 4,6 bilhões de anos. E, graças a Deus, a gente não precisou eleger ele de novo. Porque se a gente fosse escolher para votar em Jesus, a gente tinha escolhido Barrabás. Porque faz 2.000 anos atrás que ele tentou uma eleição aqui na Terra. E o povo escolheu Barrabás. Esse povo é a gente, viu, gente? A gente não aponte o dedo para ninguém, não, para dizer, olha, vocês escolheram. Não, foi a gente. Não sei se exatamente a gente que está aqui, mas, por certo, a nossa geração. Alguns que escolheram Jesus já foram sacrificados, já morreram por ele naquela época. Hoje, a gente está tendo a oportunidade de viver por ele. Olha a diferença aí. Os cristãos primitivos tiveram a oportunidade de escolher Jesus e de serem devorados pelas feras nos circos romanos, porque eles morreram por Jesus. Aí, uma vez, Divaldo Franco, quando estava começando a sua jornada, disse, eu queria morrer por Jesus. Joana de Ângeles, peça a algum emissário aí que me autorize isso. Aí, depois de um tempo, Joana aparece para ele e diz, olha, recebi a resposta. Aí disse, que coisa boa, eu vou poder morrer por Jesus? Disse, não. O tempo não é mais de morrer por Jesus. O tempo é de viver por Jesus. Então, é o que todos nós estamos fazendo. Vivenciando os nossos desafios na nossa família, na nossa sociedade, nos nossos tempos, para viver por Jesus. Porque a gente já elegeu Barrabás. De novo, eu não sei, eu não conferi o título de eleitor de ninguém. Se hoje dá essa confusão todinha, para saber se o voto é secreto, não é secreto, se imprime, se não imprime. Imagine na época, eu não sei não. Oi? Com relação à importância do verbo, não é? Já pensou? Se a gente soubesse, né? Ia ter um bocado de gente arrependida, né? E é importante também, meu irmão, para a gente não julgar ninguém. Essa coisa do esquecimento é muito importante para a gente não se colocar num patamar superior. Porque muitas vezes a gente acusa, a gente diz, fizeram isso. Espera aí. O espírita, ele não pode se colocar numa posição melhor do que ninguém. Pelo contrário, a gente tem o privilégio da informação revelada de que nós não somos santos. Isso é muito bom, a gente cai na real, a gente veste, né, a roupa que a gente merece vestir. Eu não nasci no berço, então eu não tenho direito de julgar ninguém. Se alguém está equivocado e eu não estou mais, paciência, o tempo dele também chegará.
Se o meu já chegou, e eu já entendi que eu não posso julgar ninguém. Porque Jesus chegou e disse para a mulher pecadora: alguém te condenou, tampouco eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. Eu poderia julgar. Jesus, ó, o cidadão que está tomando conta da terra aqui há 4,6 bilhões de anos. Esse é o Espírito de Jesus. Ele está tomando conta disso aqui há 4,6 bilhões de anos. Aí ele chegou para a mulher hemorroíça, hemorroíça não, mulher pecadora. Chegou lá, queriam pegar Jesus, queriam fazer uma pegadinha com Jesus. A igreja daquele tempo queria fazer uma pegadinha com Jesus. Por que a pegadinha? Porque Jesus estava dizendo que o negócio era o perdão das ofensas, era o amor. Mas a lei daquela época, a lei mosaica, dizia o seguinte: quem for pego em adultério pode ser apedrejado. Aí pegaram a mulher e jogaram para Jesus: ó, vai lá. Porque se ele dissesse que era para apedrejar, ele estava seguindo a lei da época. Mas estava sendo contraditório com a lei dele, que era do perdão, do amor, do entendimento das ofensas. E se ele dissesse que era para perdoar, ele estava sendo contra a lei de Moisés. Portanto, passível de crucificação. Aí queriam pegar Jesus. Ó, Nazareno, essa mulher foi pega em adultério. O que é que tu diz? Aí Jesus olha assim: vocês querem me pegar, né? Só que eu estou aqui, ó, desde esse tempo aqui. Ele ia dizer isso. Que atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. Opa! Ele devolveu a acusação. Se você tiver isento de pecado, atire a primeira pedra. Ele não condenou ninguém. Ele não julgou ninguém, mas ele deixou a consciência de cada um que se julgue. Dizem que não jogaram pedra, né? Foram-se todos. Mas ele dá a sentença. Onde estão os que te acusavam? Foram-se todos. Tampouco eu te condeno. Não tenho o direito de condenar. Agora você vai e não tornes a pecar para que não te aconteça algo pior. É a nossa vida todos os dias. A gente não tem direito de julgar ninguém, porque nós não estamos sem pecados. Não é assim? Então, este véu do esquecimento, meu amigo, ele nos faz nos dá essa condição de não acusar ninguém, de entender a realidade da nossa vida e não se colocar no patamar de superioridade com ninguém. Para a gente não estar acusando. Ah, o que fizeram, não fizeram, não, nós fizemos. Ah, o que a Igreja Católica fez na Idade Média, condenou um bocado de gente na fogueira, queimou um bocado de gente na Inquisição, nós fizemos. Nós somos antepassados de nós mesmos. Nós estamos tendo a oportunidade de, reencarnados, viver pelo Cristo. Porque em algum momento nós já traímos o que o Cristo queria de nós. Então, a crucificação de hoje é a vivência com os diferentes, é a necessidade do perdão, é a necessidade de entender as ofensas, é a necessidade de relevar os problemas do dia a dia, do cotidiano, é a necessidade de consolar, é a necessidade da empatia, é a necessidade da tolerância. Essa é a crucificação do dia de hoje. É isso que a gente tem que suportar, é a vivência com o Cristo, porque ele já nos ensinou que os meus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Então, na direção de tudo isso tem Jesus, criando toda a condição para que, num determinado momento, surgisse os primeiros hominídeos. Mas foi necessário bilhões de anos. Bilhões de anos. Passou aqui, a gente fala, o desaparecimento dos dinossauros. O dinossauro desapareceu quando? Olha eles aqui, ó, bichinho bonitinho aqui, ó. Tá vendo eles aqui? 150 milhões de anos atrás. Olha eles aqui. Aí, rapaz, foi um dia desse. Foi, um dia desse. Se você comparar 150 milhões de anos com 4,6 bilhões de anos, foi um dia desse. Agora, se você perguntar se tu era nascido nessa época, eu vou dizer, rapaz, eu não me lembro, não.
4,6 bilhões de anos. Eu estava onde, pelo amor de Deus? Jesus já era um espírito puro nessa época. Vê que diferença? Aí chega Pôncio Pilatos e faz, tu é rei? Aí Jesus olha para Pôncio Pilatos assim e fala, rapaz, tu nascesse quando? Porque há 4,6 bilhões de anos atrás eu já estava aqui ralando, recebendo a nebulosa do Sol, organizando os elementos e preparando a casa. Aí tu vem agora perguntar se eu sou rei. Eu? Pelo amor de Deus, meu amigo, vai estudar. Ele fez isso? Tu dizes. Porque a diferença de Jesus e dos profetas é que os outros profetas vinham e ensinavam. Jesus veio e vivenciou. É por isso que ele é mestre, é por isso que ele é o governador do planeta Terra. É por isso que ele deu o testemunho da verdade, para dizer com a autoridade moral que ele possui, que ele é caminho, verdade e vida para Deus. Essa é a diferença do espírito que é o governador planetário, que é o espírito da esfera crística, que já chegou nessa condição. Eu já ouvi dizer que o sistema solar que Jesus evoluiu nem existe mais. Olha a informação espírita. Sistema solar, vamos acalmar os neurônios e tentar assimilar a informação. O sistema solar que Jesus evoluiu não existe mais. O que quer dizer isso, gente? É que uma estrela demora 10, 8, 9, 15 bilhões de anos para desaparecer. Que, na verdade, ela se transforma. Ela explode e, da sua matéria, do seu fluido, vão se formando outras estrelas em mundos em formação. A nossa estrela, o nosso sistema solar, tem 4,6 bilhões de anos. Foi quando uma parte da nebulosa do Sol se desprendeu e começou a formar a nossa Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. Agora, qual é a idade do Sol? Sei não. Que é quem dá a formação do nosso sistema. A ciência diz que o universo tem 14 bilhões de anos. E é. Cadê a certidão de nascimento do universo? Sei não. Mas a gente vai com a informação que a gente detém. Não adianta a gente estar agora elocubrando, imaginando, porque a gente não tem condições de verificar. É um universo que a gente conhece, né? Mas isso é uma viagem muito grande para a gente dar. Vamos aterrissar. Então, vamos lá. No livro A Caminho da Luz, que eu adoro, eu gosto muito desse livro, Emmanuel nos narra o surgimento da vida no nosso planeta. E uma coisa fundamental, gente, para a gente não perder as esperanças. Na direção de tudo que acontece no mundo, há um planejamento superior. Tudo que acontece no mundo tem um planejamento superior. A gente não pensa, a pandemia aconteceu. Que coisa, rapaz, foi por acaso. Foi nada. Tem nada por acaso. Tudo tem um contexto maior. Existem leis divinas, que quando agredidas, elas respondem. E existe amor, porque Deus é amor, para regular tudo que está acontecendo. Então, dentro de uma perspectiva do planeta Terra, que é esse planeta que a gente conhece, que num determinado momento da nossa história, a gente achou que a Terra era o mundo, porque é natural que a gente ache que a Terra é o mundo. Quem nunca saiu de Cabrobó? Eu não conheço ninguém, eu não conheço nem Cabrobó. Mas é uma cidade do interior de Pernambuco. Quem nunca saiu de Cabrobó? Para ele, Cabrobó é o quê? É o mundo. Porque é o que ele conhece. Quem nunca saiu de Recife? Para quem mora em Recife, Recife é o mundo. Para quem nunca saiu dos limites de Recife e foi a Maceió, para ele é o mundo. É a nossa perspectiva. A gente não tem outra perspectiva. Eu conheço muitas pessoas que nunca tinham visto o mar. E quando vê o mar, se encanta, faz, puxa vida, é o assunto do governo.
não é um assunto do governo, é o mar. Porque a perspectiva das pessoas, quando não conhecem determinadas coisas, elas se encantam. Então, o conhecimento da Terra, a gente hoje está falando do sistema solar com 9 planetas. A gente hoje está falando de uma galáxia com 400 a 600 bilhões de estrelas. A gente está falando de uma galáxia das 2 trilhões de galáxias que existem no universo. Que conta é essa? Já pensou a gente falando disso há 2.000 anos atrás? Quando Pilatos chega para Jesus e fala, tu é rei? A Jesus diz, rapaz, eu sou o rei do planeta Terra. Agora a Terra é um dos 9 planetas do nosso sistema solar. E o nosso sistema solar é uma das estrelas das 400 a 600 bilhões de estrelas da nossa galáxia. E a nossa galáxia é uma das 2 trilhões de galáxias que existe no universo que a gente conhece. Tu entendeu, Pilatos? Pilatos ia dar uma bofetada no pé do vidro e dizer, além de tudo, ele é doido. Agora, Jesus não sabia disso? É claro que ele sabia, ele é o governador do planeta. Agora, ele podia dizer? Não, porque não adianta. Jesus se transfigura em cima do monte e aparece. De um lado, aparece Elias, e do outro lado aparece Moisés. Transfiguração. Espíritos se materializam do lado de Jesus. Está Pedro, André e Tiago, os apóstolos que acompanharam Jesus. Ficaram embevecidos com aquela aparição. Aí dizem, puxa vida, Jesus, vamos descer, vamos construir 3 tendas. Amanhã, na sua pregação, você vai falar sobre isso. Foi que Jesus disse, ei, cala a boca, esquece isso. Apague o que você viu. Faz de conta que você não viu isso. Aí os apóstolos dizem, quer dizer que eu não posso dizer isso? Não. Só diga alguma coisa quando o Filho do Homem ressuscitar dos mortos. Ou seja, Jesus disse, olha, quando perceberem que não há morte, você pode dar testemunho de que Elias e de que Moisés estavam aqui porque são espíritos e os espíritos vivem. Mas antes disso, não diga não, porque ninguém vai acreditar. É um pouco o que está acontecendo com a gente hoje. A gente está falando aqui de espiritismo, de mediunidade, eu chego aqui e vou para uma reunião mediúnica lá em cima. Vocês vão para uma reunião mediúnica lá em cima. A gente conversa com os espíritos. Se essa reunião mediúnica fosse aberta, a gente tivesse aqui, um espírito, a senhora estivesse aqui, incorporada, e eu conversando com o espírito aqui. Quem não conhece direito, ia dizer, rapaz, tudo doido. Olha o que o espírito está dizendo ali, está dizendo que é um espírito que conversa. Está tudo maluco. É por isso que a gente diz que é negócio de doido, a gente ficar trancado numa sala escura, com a luz bem apagada, conversando com as almas dos homens que já vivem na Terra. Dá para dizer para todo mundo que é assim? Não. Dá para todo mundo entrar numa reunião mediúnica de cara? Não. Porque não vai entender o que é, como se faz, como se comporta. Porque a revelação ela é gradual. A informação vai dia a dia, de acordo com a maturidade que a gente vai tendo para determinadas informações. Agora, a gente gosta de fenômeno. Se eu tivesse aqui incorporado, falando com a voz diferente, o povo ia ajudar a gente. Vai dizer, rapaz, o cara está falando ali pela voz de um espírito. Tá. Só que é um espírito meu mesmo. Não é outro espírito nenhum. Mas se fosse outro espírito, eu ia dizer, rapaz, é um espírito. É incorporado, ó. Porque o povo gosta do fenômeno, não é assim? Então, determinadas informações a gente vai podendo só conhecer, aprender, quando a gente tiver maturidade para entender. Então, a Caminho da Luz é uma obra que Emmanuel chega e diz, olha, deixa eu contar para vocês essa história. Porque no ascendente de tudo isso existem inteligências superiores que elaboram. Então está aqui, ó, as construções celulares, a vida organizada, sob a orientação misericordiosa e sábia de quem? Do Cristo, o governador planetário. Laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Para quem acha que tudo é obra do acaso, não. É um bando de operários espirituais sob a coordenação do Cristo.
formando a nossa casa, como a engenharia moderna que constrói um edifício, prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Jesus ia pegando uma espécie de uma massa e ia moldando com os seus diversos colaboradores operários do plano espiritual. Aí, às vezes, a gente pensa, e não já tinha outros mundos com vida? Claro que existia. Mas Jesus recebeu aquela incumbência de fazer o dele, de preparar aquela morada. Porque nesse instante, no universo de meu Deus, de nosso Deus, existem outros operários sob a coordenação de outros governadores planetários, laborando, construindo mundos para dar conta do milagre da vida. Porque Deus é vida abundante em todas as partes. É isso que a doutrina espírita nos revela, nos informa. Porque os espíritos nascem espontaneamente a partir da evolução do princípio inteligente que vai do mineral, do vegetal, do animal e do hominal. Mas ele precisa de moradas. Se nascem pessoas na Terra, o que é que os políticos da Terra estão prometendo nas suas campanhas? A habitação, para dar morada aos corpos que nascem. E aos espíritos que nascem, precisam de quê? De morada. E as moradas do universo são quais? Os orbes. É por isso que Jesus nos revela: há muitas moradas na casa de meu Pai. São essas moradas que estão no universo. São esses pontos luminosos que a gente enxerga no céu. Quantas moradas existem no universo? A gente não tem ideia. Mas são moradas que se recebem incumbência para se formar. Vocês estão entendendo, gente? O mecanismo da vida, como ele é grandioso. Então, pode, amigo. Se eu souber responder, eu respondo. Em relação a Eva, ela veio também desse turbilhão em que Adão estava envolvido, porque hoje em dia, nós já estamos vendo clonagem. De várias Evas, né? Várias Evas, né? Eu, particularmente, acredito que já existem seres humanos clonados. Agora vem aquela interpretação, vem aquele e o espírito, como aquele corpo, Isso. tomou forma, está certo, é matéria. E com relação a Eva, se ela veio naquele turbilhão, ou se ela já estava fora. O que a gente vai explicar aqui, que eu estou tentando... Está perfeito. Semelhante a, por exemplo, hermafrodita. Eu vou tentar explicar. O que eu vou tentar explicar aqui para concluir é que não existe Adão e Eva como casal primeiro da formação do planeta Terra. Não existe. Eles simbolizam uma espécie humana em evolução. O que existe é uma raça adâmica, que eu vou chegar lá. O que existe é o surgimento do corpo dos hominídeos. É isso que eu estou querendo chegar lá. O que eu estou dizendo aqui é que Jesus, como recebeu uma massa do planeta Terra para criar umas condições de vida, ele criou e estabeleceu, dentro dos mecanismos das leis de Deus, o surgimento da vida mineral, o surgimento da vida vegetal, o surgimento da vida animal e o surgimento do homem. E tudo isso foi um laboratório para as condições climáticas de temperatura e pressão do nosso orbe. Então, Jesus comandou a formação do orbe nesse sentido. E os espíritos que habitaram os corpos de Adão, de Eva e da raça adâmica
Estes estão sendo formados em paralelo, porque o que forma o espírito é a substância do princípio inteligente. O que forma o corpo é a substância do princípio material. O corpo é a individualização do princípio material. O espírito é a individualização do princípio inteligente. Quando estamos encarnados no corpo. Então, são o somatório das duas coisas. Então, a gente vai chegar aqui nessa evolução que a gente está tentando compreender. O ideal da beleza foi a preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares da origem. Vê que maravilha! O ideal da beleza foi a preocupação dos primeiros momentos. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Para onde você olha no universo, para onde você olha na natureza, você vê beleza, você vê ordem. Porque tudo foi operado com esses princípios, com esses ideais, sob a coordenação do Cristo de Deus. É muito bonito isso, né? Quando a gente estuda essas coisas, né? A forma de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Adaptarem-se às condições físicas do planeta. Encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericórdia e sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Planejamento, gente. Tem leis fundamentais de Deus. Jesus bota no plano e estabelece regras para que as coisas se organizem. E vá surgindo a vida. E vá surgindo nesse imenso laboratório da natureza tudo que foi criado, né? Os primeiros habitantes da Terra, dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre, e se essa matéria sem forma definida cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares isoladas e livres que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Ou seja, cria-se no laboratório a condição do surgimento das células. E aí vai surgindo. Aí eu volto para aquela figurinha aqui, ó. Então, aquela figurinha aqui, ó. Formas primitivas de vida. Está aqui, ó. 2,7 bilhões de anos atrás. Foi quando surgiu a ameba. Aqui, formas primitivas de vida. Não foi ligeiro, não, viu, gente? O problema é que a gente é apressado. A gente quer resolver as coisas da noite para o dia. Só faz 2,7 bilhões de anos que ele começou a primeira forma de vida para que surgisse, para que a gente nascesse um dia, né? Então, pois não. Recentemente, os Estados Unidos estavam em construção de um mundo habitacional e os trabalhadores encontraram um fóssil, uma área e os geólogos estimaram a idade em 20 bilhões de anos. Aí já contrariou o que estão dizendo, que a Terra tem... O universo tem 14 bilhões. A Terra tem 4,6, então já é mais tempo ainda. Aí complicou. Aí daqui a pouco vence o que está dizendo aqui, mas a gente não vai brigar por causa de 14 bilhões de anos, não. Nem eu, nem tu estava aqui, para a gente saber disso, né? 14 bilhões de anos, deixa para lá, faz a média. O princípio, a questão é essa. A ciência hoje diz que a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Se achar um fóssil de 20 bilhões de anos, é que a Terra tem mais de 20 bilhões de anos. E se a Terra tem mais de 20, o universo tem muito mais. Aí, meu amigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O que a gente está discutindo aqui são princípios de como as coisas aconteceram, né?
a natureza, nessa altura, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Quem são os animais horrendos das eras primitivas? Olha aqui. Após os répteis, olha os répteis aqui, ó, 320 bilhões de anos. Após os répteis, surgem os animais horrendos da era primitiva. Os dinossauros. É um laboratório que as coisas vão para e passo, gradualmente acontecendo. Era um teste, Alexandre, era um teste. Os animais horrendos eram um teste. É o que eles dizem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui, eu não sei nem onde eu estou mais. Bom, os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas, que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais nesse vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas, que lhe foram posteriores, desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Eu fico pensando como era a discussão desse povo naquela época lá, né? Não, vai, deixa o dinossauro ou tira. Não, o pessoal, quando estiver na Terra civilizado, vai criar em casa um dinossauro. Vai ter um tiranossauro rex no quintal para guardar a casa. E deixa ele lá no quintal. Eu falo, não, deixa esse negócio, acaba com esse negócio, vamos terminar esses animais. Já deu no laboratório que a gente precisava. Não, mas vamos deixar aqueles que voam, porque não, os meninos vão ter muito medo de ver um negócio daquele voando. Gente, é um pouco isso que está sendo dito aqui. Nesses milhões de anos de evolução, de estudos, foram ensaios de laboratório para consumar as ligações celulares, o surgimento dos organismos que hoje vivem todos nós. Então, esse organismo que hoje vive, que respira, que enquanto a gente está aqui, cresce unha, cresce pelo, as células se reproduzem, as células nascem, as células morrem. Tudo isso é fruto desses laboratórios que foram criados na natureza por esses operários do Cristo. Isso é fruto de milhões e milhões de anos para que a vida surgisse no nosso órgão. Para daqui a pouco chegar Adão e Eva. Então, isso aí era o pano de fundo para que surgisse a espécie humana na Terra. Né? Tem muito mais do que uma. Não são os animais mais fortes que são os mais adaptáveis, exato. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário sob as influenciações do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão e a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. São símbolos
para a humanidade compreender as coisas que aconteceram nessa evolução. Reportando-se, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana, porque tem alguns evolucionistas que dizem que o homem se originou do macaco. O que Emmanuel está dizendo aqui é que não houve uma descida da árvore. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro dos quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Nessa frase aqui, meu amigo, está a chave do que a gente estava falando. Sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual que evolui até se tornar espírito, que é o que nós somos, encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Em matéria, o homem tem um X cromossomo e o macaco tem outro X cromossomo. Mas o macaco é macaco e o homem é homem. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Foram criadas linhagens definitivas das espécies. O homem não descende do macaco. O princípio inteligente que se acrisola na espécie humana evolui nas diversas espécies da natureza. São coisas diferentes. Agora, a sutileza desse detalhe, a gente vai percebendo aos poucos. A gente nunca foi macaco. A gente nunca foi cachorro. A gente nunca foi escorpião. A gente nunca foi dinossauro. O espírito que nós somos é que evoluiu nas mônadas celestes, adquirindo os princípios inteligentes para nos trazer a individualidade do espírito que nós somos. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque o princípio inteligente, ele evolui em mônadas, mas ele se individualiza e se torna espírito. Quando chega numa determinada condição de se individualizar. Então, é um caminhar permanente, né? Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento. E o homem não escaparia a essa regra geral. Vamos lá, senão a gente não conclui. As raças adâmicas. Olha a história aí dos 4.000 anos. Por quê, meus amigos? Eu estou dizendo aqui o seguinte. A gente está falando aqui que o hominídeo surgiu na Terra há 1,5 bilhões de anos atrás. Mas os espíritos disseram a Kardec que Adão surgiu na Terra há 4.000 anos antes de Cristo. A conta não bate. Se Adão surgiu há 4.000 anos e foi o primeiro homem na Terra, a ciência diz que os hominídeos surgiram na Terra há 1,5 milhão de anos atrás. A informação é a seguinte: não existe Adão como hominídeo, existe Adão como raça adâmica. É o que Emmanuel está nos esclarecendo aqui. Quem são as raças adâmicas? Vou dizer não, você estuda na próxima semana. As raças adâmicas são sistema de Capela. Olha a informação fechando. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, uma estrelinha que está por aí. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo.
quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente. Capela é um sol feito nosso, e os mundos que giram, os planetas de Capela, quase todos já tinham evoluído, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Ou seja, ele está falando aqui da nossa inferioridade moral ainda, não é? Aí o que é que ele diz? Há muitos milênios, um dos homens de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Ele estava precisando passar de provas e de expiações, como é que nós estamos hoje aqui, para a regeneração, que é para onde nós estamos entrando. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação de seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras dos cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Vocês já ouviram falar numa história dos exilados de Capela? É o que a gente está dizendo aqui. Capela estava evoluindo, saindo de um estágio de expiações e provas para regeneração. Muitas almas não conseguiram evoluir com este mundo de Capela. Eles precisavam sair de lá e evoluir em um orbe que fosse primitivo, indo para expiações e provas. Porque no mundo de Deus tudo é solidário. Então, a Terra era mundo primitivo, onde só habitavam os hominídeos, que vieram há 1,5 milhão de anos atrás. As raças da China milenar, as raças da África, eram os hominídeos, eram os nativos, mas precisavam vir espíritos mais evoluídos cientificamente, mais atrasados moralmente. Quem são esses cidadãos? Os exilados de Capela. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turma de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes servir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes as suas colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, porque eles reencarnariam na Terra, no meio das raças ignorantes e primitivas, e a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos, não veriam a luz suave de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus, confortados na sua imensa misericórdia. Quem são esses 4 grandes povos capelinos, que a gente confunde com a raça adâmica, porque vieram 4.000 anos antes de Cristo? São os espíritos que vieram de Capela. As 4 grandes raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até que ficassem arquivadas na página da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degradados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos,
que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do costeiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo os 4 grandes grupos de povos que povoaram a Terra há quase mais ou menos 4.000 anos atrás, que são chamados para nós das raças adâmicas. São os Adão e as Evas que vieram conviver conosco para ajudar o planeta Terra a evoluir, a sair de uma condição de mundo primitivo para uma condição de mundo de expiações e provas. São os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Está aí os 4 grandes povos que são oriundos de Capela, não é? Por isso que até hoje a humanidade quer descobrir como é que se construiu as pirâmides do Egito. Porque a ciência humana ainda não descobriu muitos dos segredos. Porque vieram de Capela espíritos evoluídos intelectualmente, mas atrasados moralmente. Dos Árias, descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas, os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degradados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. Olha aí, a raça amarela, os chineses e os africanos já existiam, são oriundos da evolução natural dos hominídeos. Entenderam, gente? Chegamos aí ao final, ainda tinha mais algumas coisas aqui, mas, fundamentalmente, o que a gente quer concluir para dizer é que nesse caminho de evolução, nesse caminho dessa evolução da humanidade, Adão não é o primeiro homem que habitou a Terra, como tem a pergunta dos espíritos. E nem foi o único. Os primeiros homens que habitaram na Terra foram os hominídeos. A raça adâmica foram as raças que vieram dessa cooperação. O Cristo Jesus assinou um acordo de cooperação tecnológica com o planeta vizinho da constelação de Capela e disse: venham para cá nos ajudar a evoluir. Semelhante ao que vamos fazer nos próximos anos. Alguns espíritos, nos próximos milênios, sei lá, não evoluirão com a Terra. Então, estes espíritos que não evoluirão com a Terra, porque estão atrasados moralmente, irão ajudar o mundo primitivo a evoluir. Faria alguma lógica que os 3 reis magos viessem, um de cada raça, representando a raça